esse neopentecostalismo, neopentecostalismo tão difundido no Brasil, e que o que você acha que se deve isso, assim? Eu não tenho conhecimento mesmo, assim, se é assim no resto do mundo tão fortemente, se isso é uma característica nossa, do nosso país. Não, isso começou nos Estados Unidos. E para você ter uma ideia, é uma característica do apelo que uma boa parte da humanidade tem, que atende esse apelo, da dimensão misticista e emotiva e emocional. Então, o neopentecostalismo se deriva do pentecostalismo. O pentecostalismo, o movimento pentecostal, ele tem a sua origem na ideia de que o que aconteceu no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, tem que se repetir na vida de cada pessoa toda vez que alguém vem para a fé. Então você pode até crer em Jesus, mas se você não tiver uma experiência de falar em outras línguas, de extrema emoção, que eles chamam de a segunda bênção, então você é uma pessoa, no mínimo, pela metade. É uma pessoa sem poder. E aí, por conta disso, o que aconteceu é que o movimento pentecostal, que não é tão antigo assim, na forma que nós o conhecemos, ele é um movimento com um pouco mais de 100 anos. Teve a sua força na Europa, nos países nórdicos como a Suécia, mas migrou também para os Estados Unidos. Então, Nova York e Califórnia foi onde ele se instalou há mais de 100 anos atrás. E era um movimento emocional, porque o dia de Pentecostes em Atos é um dia emocional. É tão emocional que os que estavam em volta pensaram que aqueles discípulos falando em outras línguas e as glórias de Deus em línguas que ninguém entendia, estavam até embriagados. Houve gente que pensou que era um porre, né, que os caras tinham tomado. Então, por causa disso, o movimento pentecostal é um movimento baseado em emoção e é um movimento baseado em experiência. Você tem que carregar-se de muitas experiências e as experiências têm que ser muito emocionais, têm que ser fortemente emotivas para caracterizar a presença do Espírito Santo. Isso, é quase uma dificuldade de entender que Deus fala. É quase uma dificuldade de entender que Deus fala em todas as coisas o tempo todo, né? É claro, o tempo todo, não para de falar. Então, é dali que vem. Aí, a experiência do falar em línguas eles recuperaram, isso seguido de muito choro, e foi ficando cada vez mais intenso. Acabou se transformando, em muitas ocasiões, ou na maioria das ocasiões, numa experiência emotivamente carnal, como diria o Novo Testamento, porque o cara acaba aprendendo a desempenhar o papel e a performance emotiva. Você, como atriz, chora quando precisa, gargalha quando precisa, faz as expressões que você aprende a fazer, a interpretar. Então, no pentecostalismo tem muita interpretação, no sentido de que o indivíduo está ali. Se ele não estiver emocionado, ele vai sair e vai embora frustrado, dizendo: hoje eu não fui abençoado, Deus não me visitou. Então, com Deus ou sem Deus, a gente chora a si mesmo, a gente se emociona, a gente grita, a gente faz isso e aquilo, para poder ir embora para casa sem uma frustração. E é claro que eu estou usando de uma hipersimplicidade. Tem um livro meu chamado Espírito Santo Deus que habita em nós, que conta esse processo inteiro, essa história, essa psicologia do emotivo dentro do movimento pentecostal, que originalmente era um movimento emo, assim, extremamente emo. Eu me lembro quando eu era criança,
Eu era levado a uma reunião de oração pentecostal, meu Deus, eu ficava muito sem ambiente, porque eu não conseguia chorar com eles, e nem gritar com eles, eu tinha vergonha daquela gritaria, ou do choro e tal. Mas até aí, ainda era tudo muito sincero. Era só, a meu ver, bastante ignorante e reducionista, mas sincero. Uhum. De uns 60 anos para cá, 50 anos para cá, é que nos Estados Unidos começaram a surgir os neopentecostais, que eram aqueles que queriam romper com os usos e costumes do pentecostalismo original, que as mulheres tinham saia grande, cabelo longo, não se pintavam, os homens engravatados, todo mundo muito engessado. Aí os neopentecostais americanos surgiram rompendo inicialmente com os usos e costumes. Então as mulheres se pintavam, se maquiavam, os homens eram assim, um pouco mais modernos, como se fosse uma espécie de galãs havaianos, com aqueles blazers, a gola para cima do blazer, enfim, anos 70, aquele estilo, e mais livres, começaram a fazer talk shows na TV, e foi a partir dos talk shows e dos televangelistas que foi aumentando a ideia da liberdade dos usos e costumes em relação ao passado. Mas logo depois, eles começaram a introduzir uma teologia nova, que foi divulgada por um cara chamado Kenneth Hagin. E nessa teologia, a grande ênfase era na confissão positiva, ou seja, que já era uma herança de um pastor de Nova York chamado Norman Vincent Peale, que lançou um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo, que virou um best-seller mundial. Aí depois dele veio Bob Schuller, também com A Hora do Poder e o Pensamento Positivo. Aí depois o Kenneth Hagin transformou isso tudo numa teologia, que Deus ficava como que obrigado a fazer as coisas que a gente dizia. Se você dissesse com a fé rema, que era uma fé de intensidade existencial, Deus ficava obrigado a atender, a cumprir o que você declarava. Então você já lembra desse tempo chegando aqui no Brasil, em que as pessoas não podiam falar nada negativo. Foi quando surgiu a expressão "tá amarrado" no Brasil. Tá amarrado surgiu disso aí. O cara falava uma coisa negativa, aí o crente neopentecostal, de uma espécie de neurolinguística pentecostal, isso, tá amarrado em nome de Jesus, não vai acontecer isso não, confessa positivo, irmão. E aí, isso veio. Chegou aqui no Brasil, muito mesmo, se difundiu aqui, já havia pequenos grupos, mas se difundiu através do pessoal, o grande difusor, eu acho que foi o R.R. Soares e o Edir Macedo. Que tá aí Edir Macedo, hoje, né? Tá aí. Aí foi crescendo, mais ou menos com variações da mesma coisa, cada um acrescenta o seu lado, e a grande ênfase é que Deus não resiste uma oferta em dinheiro. Essa é a maior expressão de positividade da fé, é você dar dinheiro para a igreja em nome de Deus. E aí virou essa coisa toda que está em volta da gente, com pequenas que é mais diferenças ou menos uma variação do que a Igreja Católica fazia quando também vendia, né, a sua entrada no céu, um pedaço do céu por uma quantia, indulgência. Valor, indulgência, total. A Igreja Católica simples, né, é a mãe metafísica no cristianismo dessa história toda. Por isso, o rei é mais importante do que o plebeu, o duque é mais importante do que o camponês, porque Deus dá importância maior a quem tem poder e dinheiro. Porque, teoricamente, naquela teologia, os homens eram feitos o que os homens eram. Se você nasceu pobre, aceite. Era um karma. Se você nasceu poderoso, é um destino. É uma predestinação dada por Deus. Então, justamente por isso,
Por exemplo, dos Estados Unidos, quando houve a reforma protestante, os que migraram para os Estados Unidos, boa parte deles eram protestantes, puritanos, quakers e de outros tipos de fé, muito antes de haver pentecostalismo, mas eles já chegaram lá com aquela ética do trabalho e da prosperidade, mas não era uma prosperidade mágica. Você fazia um Tinha coisa das ritual para comunidades, Deus te né? abençoar e Grupos você que se ficar rico. ajudavam. Era o resultado do trabalho, de muito trabalho, mas Deus se agradava de quem vivesse uma vida bem frugal e que ganhasse muito dinheiro e guardasse e ajudasse. E aí, depois disso, esse dinheiro passou a ser glorificado na mão dos ricos que ajudavam obras missionárias, como um cara que ficou famoso no início do século XX nos Estados Unidos, chamado Letourneau, que ele era o dono da Caterpillar, desses tratores. Ficou famoso no meio cristão porque ele ganhou milhões e milhões, ficou milionário. O cara era dono de todos os tratores do mundo. Ao mesmo tempo, ele vivia uma vida frugal, pequenininha, dirigia um fusquinha, morava numa casa pequena. Então, isso era glorificado no meio cristão. Depois é que vieram os pentecostais e disseram, não, o que adianta ter esse dinheiro todo, os neopentecostais que disseram, sem ostentar. Então, Deus virou ostentação. E aí, dali para frente, é ladeira abaixo, conforme a gente vê até aqui, no dia de hoje. Agora, o que é milagroso, a meu ver, é você, desde pequenininho, fazer essa viagem no meio desse labirinto, cheio de coisas estranhas, e está aqui. E eu atribuo isso à boa âncora que você recebeu na infância, frequentando a igreja Betânia, ouvindo coisa com coisa, teu pai e tua mãe com equilíbrio ao teu lado, você ouvindo a fé sem nenhuma maluquice, ouvindo a fé com a esteira do processo e dos princípios éticos para você caminhar com sobriedade. Isso aqui é lindo, você fez a viagem inteira até o dia de hoje, está aqui, sobreviveu a tudo isso e está inteira, linda, tranquila com você mesma, pacificada, como você disse, com muita terapia. Mas quem é que não acaba de um modo ou de outro fazendo muita terapia? E muita misericórdia de Deus, eu acho também, sabe? Porque eu busquei muito, eu morei em lugares diferentes, então eu frequentei congregações diferentes e Deus foi me dando assim um entendimento do que Ele esperava para minha vida, ou enfim, da minha maneira de perceber, de ouvir, de entender, que eu fico muito emocionada, porque é cuidado mesmo, sabe? É carinho e misericórdia e não consigo imaginar a minha vida sem isso, assim. Acho muito curioso as pessoas que não experimentam, porque é tão maravilhoso e tão generoso, tão gratuito, tão importante viver uma vida com fé, sabe? Que eu não consigo me imaginar de outra forma. E dentro da minha profissão, assim, passei por diversos momentos de questionamento também, porque é uma profissão de muita exposição, é uma profissão que você se coloca em lugares que, enfim, se você tem qualquer outra profissão na vida civil, muitas vezes você não passaria. E eu, talvez em algum momento, tivesse preconceitos mesmo na minha cabeça do que era ser cristã e como é que eu organizava isso dentro do meu fazer artístico, né? E aos poucos eu fui entendendo como Deus estava trabalhando em mim e o motivo de eu estar fazendo as coisas e de eu estar naqueles lugares. E fui me libertando da culpa, né? Que é uma coisa que parece que está introjetada no ser humano, né? Parece que a gente nasce com esse negócio de se sentir inadequado, errado. E quando a gente percebe que o amor de Deus ele é infinito, né? A misericórdia de Deus é infinita. E quando a gente vai conseguindo ouvir e entender, porque a gente estava falando dos neopentecostais e dessa coisa
da sensação, do milagre, do fenômeno, né? E eu tenho a sensação de que é tão mais simples, sabe? Eu já fui em algumas igrejas assim, já até gostei, já chorei, já entrei nessa catarse também. Tem uma sensação que ela é uma sensação boa, mas por outro lado também é tão legal quando você consegue perceber que, isso que eu estava falando, que Deus está falando o tempo inteiro, através das pessoas, que o sinal que Ele dá é nas coincidências, são nos encontros, é no amor ao próximo, é nessa troca, né? É tão bonito quando a gente percebe isso, sim. Eu sou muito, muito grata mesmo. E cada vez mais realizada com a minha caminhada, por todos os lugares que eu fui, com tudo que eu aprendi, que eu sofri, que eu vivi, que eu me alegrei, assim. E a gente nunca está pronto, né? É uma caminhada eterna, assim, a gente está sempre em busca, assim. Eu Você ainda... está sempre em processo, né? Sim, eu ainda sinto muito uma necessidade de entender como interferir, sabe? Para mim, tem um dilema que é muito curioso, que é assim, tem uma ordem das coisas, que eu creio que Deus está no controle dessas coisas. E como a gente equilibra a nossa resiliência, a nossa aceitação do caos que existe no mundo material e o que a gente pode fazer de fato, qual é a missão de fato, entende? Onde você interfere. Essas obras, elas são necessariamente ações sociais, elas são no seu trato com o outro, cada um tem um chamado. Como você acha que é isso? Mas na É realidade, diferente para cada um? essas obras são amor. Tudo que decorre do amor. É que a gente tem uma mania extraordinária de querer confinar todas as coisas. Então, por exemplo, existem pessoas para as quais as boas obras que eu devo praticar nesse mundo como um cristão tem que ter alguma natureza política, tem que ter alguma natureza social explícita, tem que ter alguma forma de organização com bandeira, com estandarte. Tem muita gente que só consegue associar o fazer generoso, compassivo e misericordioso da fé se houver uma manifestação dessa natureza explícita. Agora, não é exatamente verdade isso aí. E pode até ser na vida de um e de outro, mas o nosso chamado em Jesus, Jesus nunca pensou nisso. Que para você dar e praticar e produzir as boas obras para as quais Deus nos chamou para que andássemos nelas, não houve nenhuma recomendação de que você tinha que abrir um movimento de ação social, ou isso, aquilo. O mundo mudou e nós estamos vivendo sociologicamente num tempo em que para você fazer qualquer coisa, até socorrer o pobre, você precisa, muitas vezes, se a escala for uma escala maior de iniciativa, você precisa de alguma forma de organização. Mas na escala que Jesus tratou tudo, e a escala na qual Jesus tratou tudo, foi uma escala muito absolutamente informal e anárquica, no sentido de que você não precisa ter nenhuma estrutura de poder atrás de você. Tem fome e você tem o que dar? Dê. Tem sede e você tem água? Sirva. Está desabrigado e você pode ajudar a cobrir? Cubra. Está chorando e infeliz e você pode acolher e abrir o seu coração e fartar aquela alma em angústia, com fome de carinho? Abra seu coração à dispensa do seu ser e sirva o próximo. Então, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, 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 paz, paz, bondade, longanimidade, paciência, fidelidade, mansidão, justiça, domínio próprio. Isso tudo
Não precisa de nenhum aparato, de nenhuma natureza para brotar de você. Uhum, E um testemunho que eu quero dar para você a teu respeito é que uma quantidade grande de pessoas do teu ambiente de trabalho que te conhecem, que gostam de ti, que me conhecem, todas elas, quando eu as encontro, elas de algum modo sabem que a gente tem um vínculo espiritual, mental e de história. Eles vêm sempre me falando de como você, sem alarde, chega uhum, chegando, sem trombeta, traz luz, sem carregar um saco de sal, vai dando gosto às coisas. E é assim que eu acho lindo, porque é assim que eu vejo a graça natural de Deus se manifestando nas pessoas, como tem acontecido através da sua vida tão singela na sua quietude e tão bonita no gosto que ela dá para tanta coisa, para tanta gente. Sua postura simples, a sua postura sem nenhum tipo de empavonamento. Dá muito prazer ver uhum. você, assistir a sua jornada. E eu oro muito para que ela seja longa e cheia de muita graça, de muito gosto de Deus, tocando as pessoas como vem acontecendo para todo lado. O que me Amém. alegra É, imensamente, Natália, querida. amém. É que é isso, né? É pelo amor, né? É nas relações, né? Assim, É, o ir de pregar o evangelho é o amor ao próximo, né? É como Deus se manifesta no é, amor, ele é amor, né? É aquela camiseta que eu tenho, Deus não é, existe, ele é, né? Enquanto tem ação de é, amor, ele está presente, ele tá ali, né? E é é. verdade.